Olá, queridos amigos, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de histologia animal. É a nossa última aula, falaremos de tecido nervoso e das principais características desse tecido. Então, de imediato, eu quero que você vá logo direto para a nossa tela de abertura, tá aqui, ó, histologia animal, tecido nervoso, para que a gente possa começar a falar desse tecido. Bom, primeiro, quais são as funções desse tecido? Eu botei aqui assim, receber, armazenar, traduzir, transmitir, sempre informações. Esse tecido, volta aqui para mim, ele tem uma alta diferenciação, um alto poder de diferenciação, o que gera algumas características curiosas. Por exemplo, neurônios não se multiplicam. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso. Isso acontece porque o neurônio, que é a célula principal desse tecido, ela tem um alto poder, um alto grau de diferenciação. É uma célula que se encontra em um estágio com muitas especificidades do seu material genético. Ela tem dendritos, ela tem axônio, ela tem terminações de axônio, ela tem proteínas transportadoras de sódio, de potássio, bomba de sódio e potássio em grande quantidade. Ou seja, para fazer a transmissão do impulso nervoso, essa célula precisou se especializar demais, até que chegou numa situação em que ela é extremamente adaptada a fazer somente aquilo. Isso dificulta muito o processo de divisão celular dela. Dificulta muito a saída do G1 e a entrada do S, como a gente viu na aula de mitose. Então é uma característica que vale a pena retomar aqui para você. E como eu botei vários verbos, né, receber, armazenar, traduzir, transmitir, é porque, já que ela é tão específica, ela também tem várias funções como essas específicas que você viu. Vamos para o slide. Aqui a gente tem o nome neurônio, representando aqui, ó, a principal célula do nosso tecido nervoso. Temos também as células da glia, que são células assistentes, digamos assim, do neurônio. Nós temos, por exemplo, células que vão fazer a nutrição, células que vão fazer a defesa, células que vão construir a gordura que envolve o neurônio, chamada de bainha de mielina, que é encontrada nos vertebrados. Tudo bem? Continua no slide comigo, que aqui eu já coloquei exatamente esse cara que a gente vinha comentando. Eu quero puxar algumas setas aqui para mostrar para vocês o seguinte. Isso que você está vendo, esses pezinhos, digamos assim, eles são chamados de dendritos. Isso é o dendrito que o neurônio possui. Quanto mais dendrito você tem, quanto mais dendritos você possui, maior é a possibilidade de conexão dos seus neurônios com outras células. Volta para mim. Ninguém é burro, tá? Ninguém é burro. A gente até, às vezes, pode ouvir algum colega falando, mas aquele aluno, caramba, não aprende nada, aquele aluno é burro. A verdade é que ninguém é burro. Todo mundo tem capacidade de aprender e de se desenvolver. Nós temos inteligências múltiplas, que a gente pode conversar disso depois na aula de sistema nervoso. Se o indivíduo, ele tem um pouco de dificuldade em determinada matéria, o que ele precisa é ser estimulado através de situações que ele tenha interesse, para ele começar a criar novas conexões e facilitar o entendimento naquela matéria, naquela disciplina. Como assim, Feitosa? Criar novas conexões. Ninguém vai à escola para ficar aprendendo Bhaskara, para usar Bhaskara no resto da sua vida. Você sabe, eu também, que a gente não usa Bhaskara. A gente não usa trigonometria depois que sai da escola em qualquer momento, em qualquer lugar. A não ser quem trabalha com isso. Na verdade, tem até aplicativos já que fazem esses cálculos. Mas na escola é importante aprender Bhaskara, é importante aprender trigonometria, porque isso estimula a criação de novas conexões nervosas. É importante o cara jogar um xadrez, é importante o cara jogar uma bola, é importante o cara estudar biologia, porque isso estimula a formação de novos dendritos e a conexão desses dendritos com mais neurônios. Quanto mais dendritos conectados com mais neurônios, mais conexões nervosas você possui e maior é a capacidade e velocidade de processamento do seu processador, do seu encéfalo. Então, a função do dendrito, que a gente está vendo aqui nessa aula agora, é justamente estimular as conexões, fazer as conexões com outros neurônios que estejam adjacentes a ele. Volta aqui para o slide. Essa aqui é a região do corpo celular. É a região que nós temos a parte da célula, propriamente dita. Olha aqui, ó, o núcleo, tá vendo? O retículo endoplasmático rugoso,
o complexo golgiense, as mitocôndrias. Então, tudo que está sendo mostrado ali dentro, olha aí, faz parte do que nós chamamos de corpo celular. Então, vou botar aqui, ó, essa aqui é o corpo celular. O corpo celular, ele se prolonga formando esse grande citoplasma, né, contínuo, cilíndrico, que seria essa região aqui, que eu estou puxando a seta, que tem um nome também específico, é chamada de axônio, bem famosa, chamada de axônio. Então, isso amarelinho que eu puxei aí a seta é uma parte daquele axônio. Tranquilo? Aqui no final nós temos esses botõezinhos assim, ó, que são nada mais, nada menos do que as terminações do axônio. Então aqui nós temos as terminações do axônio. E essas terminações, Feitosa, fala para mim, elas se conectam com o quê? Com quem? As terminações do axônio, elas se conectam exatamente com outros dendritos de outras células. Então, volta aqui, agora ficou fácil. Um neurônio se conecta com outro exatamente no polo oposto dele. Tem um neurônio, o axônio se conecta com os dendritos daquele próximo e aquele próximo tem suas terminações do axônio se conectando com os dendritos do outro. E assim sucessivamente. Quando eu falo se conectando, entenda que eles não estão colados. Tem um espaço entre a terminação do axônio de um e o dendrito do outro. Esse espaço é chamado de sinapse nervosa. O impulso nervoso, para ele ser transmitido, ele precisará passar do dendrito para o corpo celular, pelo axônio, para a terminação do axônio, para chegar ao dendrito do outro. Só que quando ele faz a passagem de uma terminação do axônio para o dendrito do outro, ele vai ter que vencer esse buraco, esse espaço que é a sinapse. E a gente vai falar disso um pouco melhor daqui a pouco. Por hora, volta para o slide, que eu quero que você veja que em volta do axônio existem algumas células que estão aqui representadas na cor arroxeada, ok? Que são células que ficam em volta do axônio, tá vendo aqui? Células que ficam literalmente enroladas no axônio. Essas células que estão sendo mostradas, elas são células chamadas de células de Schwann ou oligodendrócitos. São células que formam a estrutura muito conhecida, muito famosa, chamada de bainha de mielina. Tá aqui, ó, bainha de mielina. Volta aqui para mim. A bainha de mielina, ela é, na real, uma estrutura que ela é feita de gordura. Então faz muito sentido nós termos uma alimentação rica em gorduras saudáveis, porque essas gorduras saudáveis são as poliinsaturadas, aquelas que vêm de vegetais, elas podem ser usadas pelo nosso corpo como matéria-prima para a reconstrução da bainha de mielina. Tá, Feitosa, mas para que é importante ter bainha de mielina? Ela acelera o impulso nervoso. Ela faz o impulso nervoso ficar mais rápido. É claro que isso tem uma norma de reação, isso não é infinito. Vou encher a cara de gordura, vou pensar muito rápido, não é isso. Você tem um máximo que você pode alcançar. Então, esse máximo que você pode alcançar atingiu a sua norma de reação e aí você chegou no máximo lá de células que estão envolvendo o seu axônio, beleza? Vamos aqui no slide, olha só, as células da glia ou neuróglia são aquelas células de apoio que eu citei para vocês. Essas células, elas são principalmente os astrócitos, são células que dão suporte aos neurônios, a micróglia, que vai fornecer proteção e defesa aos neurônios, os oligodendrócitos e as células de Schwann são as células que formam a bainha de mielina, sendo que uma nos neurônios periféricos e a outra nos neurônios que ficam dentro do sistema nervoso central. Beleza? Aqui a gente colocou algumas células assim espalhadas para você poder ver mais ou menos como é que é a estrutura dessas células aí. E aí na sequência a gente já tem um slide falando do impulso nervoso. Olha que interessante, essa foto
essa foto de um neurônio transmitindo impulso nervoso, praticamente todo iluminado. A gente não emite luz, tá? Mas aqui está sendo mostrado o impulso nervoso passando por várias estruturas diferentes, o quão estimulado fica esse neurônio. Aqui você vê perfeitamente, ó, a região dos dendritos junto com o corpo celular. Aqui você vê a região do axônio, né? E aqui você vê a região das terminações do axônio. Parece uma arvorezinha, uma plantinha, né? É mais ou menos isso mesmo. Como é que funciona? O estímulo começa em determinado neurônio, passa por todo ele, esse sinal, chega à conexão entre os neurônios, passa exatamente na sinapse, vai continuar sendo transmitido até que chegue a uma célula-alvo. Quando chega nessa célula, também não há o toque mecânico, não, tá? Dessa terminação de axônio com aquela célula. Aqui parece até que está tocando, mas na verdade nós temos mesmo um espaço entre as duas, tipo aquela placa motora que a gente viu. Essa célula aqui, ó, se fosse no formato correto, poderia ser até uma célula muscular, representando que esse sinal está levando a informação ao músculo para se contrair. Show de bola, pode voltar aqui. Só que o impulso nervoso, ele é bem complexo de se explicar e de se entender até relativamente falando. Você vai precisar conhecer alguns personagens importantes que existem na membrana plasmática para entender exatamente como funciona esse impulso nervoso. E para que isso fique fácil para você, a gente fez um esquema bem bacana e eu quero começar apresentando quem são os personagens dessa história. Vamos lá? Olha aqui no esquema. Aqui no nosso esquema, nós temos uma membrana plasmática justamente de um neurônio. Então, a gente fez aqui, ó, essas bolinhas são os fosfatos e aqui a gente tem os ácidos graxos. Tudo bem? Fosfato, eu estou aqui, ó, para quem não sabe onde eu estou mostrando aqui. São as bolinhas e os ácidos graxos. É uma dupla membrana do jeitinho lá que você está acostumado a ver, que você já sabe como é, ok? Muito bom. E aí agora eu botei 3 proteínas transportadoras de membrana que estão perpassando por aquela membrana. Essas proteínas transportadoras de membrana, olha só, essa aqui maior, ela está vermelhinha, desenhada vermelhinha. Observa que ela tem um espaço, 2 espaços, 3 espaços. Um espaço, 2 espaços. Tá vendo? Essa proteína, você conhece o nome dela. Você já estudou ela aqui com a gente. Essa daqui se chama proteína transportadora de sódio e potássio, ou bomba de sódio e potássio. Ou ainda, o nome mais completo, sódio e potássio ATPase. ATPase, ou bomba de sódio e potássio, como a gente andou falando sobre ela uma época aí. Bom, queridos, como é que ela funciona? Deixa eu ver se ela já está funcionando aqui rapidinho. Olha só ela funcionando. E caraca, o que aconteceu aí? Olha lá, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Então essa proteína, vou deixar aí rodando, ela está jogando 3 bolinhas azuis para fora e 2 bolinhas roxas para dentro. Isso significa que essas bolinhas azuis que aqui estão, elas são, na real, o sódio. Por que você fala isso, Feitosa? Eu vou deixar rodando aí, tá? Enquanto isso. Porque o sódio, ele sempre é jogado para fora pela proteína transportadora de sódio e potássio, né, pela sódio-potássio ATPase, porque o sódio não pode ficar muito dentro, senão a célula explode. Na real, tinha até uma legenda aqui já no canto mostrando isso para você. Essa proteína, ela joga simultaneamente o potássio para dentro, olha só. O potássio é jogado para dentro, olha ele aqui. O potássio está sendo jogado justamente para contrabalancear um pouco esse sódio que sai. Deixa eu parar e voltar aqui. Volta para mim. Por que a bomba de sódio e potássio ela tem que jogar potássio para dentro? É porque, já que ela está jogando sódio para fora, para controlar a quantidade de água, se ela só fizesse isso, a gente teria, ao invés da célula explodindo, que é um problema que estamos querendo evitar, nós teríamos a célula murchando muito, que seria outro problema. Então ela joga um pouco de potássio para dentro, que é para a célula poder ficar um pouco equilibrada na sua quantidade total de íons. E aí você tem uma regulação osmótica perfeita. Bom, mas isso gera uma outra característica. Como ela joga 3 cargas positivas para fora e 2 cargas positivas também para dentro, nós temos
uma diferença de potencial, uma DDP. Quer ver? Olha aqui no slide rapidinho. Do lado de fora, nós teremos, eu vou usar as cores deles, tá? Mais cargas positivas do que do lado de dentro. Então, a membrana externa do neurônio, e não só do neurônio, de todas as suas células, ela é mais positiva fora e ela é menos positiva dentro. Estou botando sinaizinhos de menos do lado de dentro. Tá vendo aí? Menos, menos, menos e mais do lado de fora. Então, quando a gente analisa a milivoltagem da nossa membrana, eu vou botar aqui do lado o gráfico, na verdade aqui, ó, tá vendo? A gente diz que o potencial de membrana em milivolts, da membrana interna, tá, queridos? Quando a gente está no repouso, é negativo. Nesse caso daqui do quadro, nesse caso aqui do exemplo, o lado interno ele está em torno de menos 60 milivolts. Culpa de quem? De estar desse jeito aqui? Culpa da proteína da bomba de sódio e potássio. Bom, essa parte é fácil, essa parte você entendeu. Volta para mim. Então quer dizer que todo mundo tem carga elétrica. A gente é tipo pilha humana? É isso? Sim. A minha pele, as minhas células da pele, principalmente os neurônios que estão na pele, eles têm carga negativa dentro e carga positiva fora. Quando eu toco em mim, ou alguém toca em mim para me chamar, toca aqui nas minhas costas, o toque dessa pessoa é capaz de estimular a abertura de uma nova proteína transportadora. Uma que se encontra aqui no nosso slide, eu vou mostrar para vocês já já, que não pode voltar para mim, que é a proteína transportadora de sódio. Essa proteína, ela tem 3 estágios diferentes de funcionamento. Ela ou está no estágio fechado, ou está no estágio aberto, ou está no estágio inativado. Quando a sua célula está no repouso, ela se encontra no estágio fechado. Se alguém toca em você, o toque dessa pessoa nos seus neurônios que estão ali na pele pode fazer com que ela vá para o estágio aberto. E aí, se ela se abrir, o que você acha que acontece? Eu vou voltar agora para o slide para a gente falar disso. Vamos lá? Ó, aqui já está rolando aquilo que a gente havia comentado. A bomba de sódio e potássio, que nunca para de trabalhar, está trabalhando aqui, ó. Muito bem, obrigado. Simultaneamente, também está trabalhando uma proteína importante, que é a proteína transportadora de potássio, que é essa daqui. Você veja que ela vai deixando o potássio sair. Feitosa, por que é importante esse potássio sair? Porque esse potássio que sai acaba sendo o potássio que entra. Então ela faz um ciclo perfeito de potássio entrando e potássio saindo. Senão a gente teria a bomba de sódio e potássio entupindo de potássio do lado de dentro e não teríamos mais potássio do lado de fora. Ué, Feitosa, mas então eu não precisaria também de uma espécie de ciclo do sódio que está saindo para dentro da célula para que ele possa sair depois, posteriormente? Sim, senhor. Sendo que essa seta grandona que eu acabei de fazer, ela vai acontecer somente quando houver o estímulo. Do jeito que está aqui, observa você, vê se você entende o nosso esqueminha aqui de baixo, olha só. Deixa eu marcar para você, ó. A gente botou um quadradinho amarelo, tá vendo que eu estou pintando de vermelho? Só para chamar sua atenção, mostrando como que esse gráfico aqui se encontra no momento que está no slide. Então, no momento que está no slide, a DDP está em menos 60 e continuaria em menos 60 porque estamos no potencial de repouso, nada aconteceu. Aí a pessoa foi cutucada. Eita, cutucaram a pessoa, cutucaram a onça com vara curta. Quando ela é cutucada, olha o que aconteceu. Opa, calma aí, volta para eu entender. Voltei o slide, tá vendo? Agora, olha para frente, ó. Ih, caraca. Ó, vou voltar de novo. Ó, tá acontecendo só a bomba de sódio de potássio trabalhando e a bomba e a transportadora de potássio trabalhando. Agora, olha só o que ocorreu. Estão as 3 trabalhando. As 3 estão juntas. Então, a gente tem a bomba de sódio e potássio jogando o sódio para fora e o sódio entrando através daquela proteína transportadora de sódio. Simultaneamente, o potássio entrando
só que saindo pela transportadora de potássio. Esse momento foi que a pessoa foi estimulada e essa proteína que eu estou pintando aqui, ela se abriu, saiu do estágio fechado e foi para o estágio aberto. Olha aqui o nosso gráfico, em que momento que nós estamos e o que está acontecendo com a DDP da membrana. Com a DDP da membrana, nessa parte amarela do gráfico, está aumentando a milivoltagem interna. Faz sentido para você isso? Tem que fazer, hein? Porque se está entrando mais sódio, já que tem mais fora e menos dentro, a tendência é que a membrana interna ela comece a ficar mais positiva gradativamente aos poucos que esse sódio vai entrando. Então, dessa forma, nós teremos um acúmulo de sódio no interior daquela célula, fazendo ocorrer o que nós chamaremos de despolarização. Olha só os sinais que eu estou botando. Do lado de dentro, antes estava menos, e do lado de fora, antes estava mais. A partir desse passo, a partir desse espaço, desse local, que tivemos a abertura da proteína transportadora de sódio, olha só ali, começou a inverter as polarizações. E aí a gente despolarizou a membrana. Olha aqui no gráfico para a gente ler o que está escrito. O potencial de ação é o nome que a gente dá a esse fenômeno, ok? É uma súbita e breve mudança de carga no potencial de membrana. O potencial de membrana, em qualquer momento, depende de quantos e de quais canais estão abertos. Volta para mim. Então, cara, quando você é cutucado, o dedo da pessoa tocando em você, te enchendo o saco aqui, assim, ó, para com isso. Esse dedo te cutucando está estimulando os canais de sódio a se abrirem. Está estimulando o sódio a entrar por difusão facilitada e estimulando a acontecer uma despolarização. Aquele gráfico que estava parado em menos 60, que representa a milivoltagem interna, ele começa a subir. Ele vai subindo devagar. Se a pessoa for muito devagarzinho, der uma tocadinha de leve em você, quase nem tocando, não terá estímulo suficiente para entrar muito sódio. Então, a despolarização ela vai acontecer, o gráfico vai subir, mas depois ele volta. Na real, ninguém consegue não tocar em você. É muito difícil, mas o mosquito consegue. O mosquito é muito leve e ele pousa em você e você não sente. Isso significa que você teve uma despolarização, mas você não atingiu o limiar de excitação, que é uma DDP mínima que seja responsável por deflagrar o impulso nervoso. Quando esse limiar é acessado, volta aqui no slide. O nosso limiar aqui no slide seria exatamente onde está essa linha pontilhada aqui, ó. Tá vendo essa linha pontilhada? Se a despolarização chegar nesse ponto que eu estou marcando para você, aí acontece o que a gente chama de lei do tudo ou nada. Lei do tudo ou nada. Volta aqui para mim. Como é que funciona essa lei do tudo ou nada? Funciona da seguinte forma. Chegando no limiar de excitação, se foi alcançado aquela DDP mínima, todos os canais de sódio subsequentes serão abertos de forma consecutiva. Eu abri um, né? O pessoal me tocou, abri um canal. Se entrou sódio suficiente para deflagrar o impulso nervoso, aí todos os canais começarão a abrir. E aí, como o efeito Lulu Santos vai como uma onda, foi péssima essa, mas o efeito como uma onda vai fazer com que essa despolarização, que começou naquele ponto, ela continue percorrendo toda a membrana plasmática. Volta para o slide. Então, vamos supor que nós tivéssemos um outro canal de sódio que estivesse exatamente aqui, ó. Estou fazendo um outro canal de sódio aqui, só para que você possa entender o que eu estou dizendo. Caso aconteça aquele efeito de despolarização, né, caso aconteça a chegada do limiar de excitação durante a abertura daquele primeiro, esse segundo que eu acabei de desenhar, olha só, também ficaria aberto. Também deixaria sódios entrarem por ele. E isso faria com que o impulso nervoso perpetuasse-se por todo aquele axônio e por toda aquela estrutura que nós temos ali da membrana plasmática. Pode voltar para mim? Então, gente, é importante que você entenda
que transmitir o impulso nervoso nada mais é do que produzir ou abrir os canais de sódio, permitindo que as moléculas passem por ele. Quer ver uma coisa? Olha aqui no slide agora. Olha essa situação em que eu estou observando o quantitativo de sódio entrando. O que aconteceu do slide anterior para esse é que a quantidade de sódio passando para o interior da célula é muito maior e mais rápida do que o anterior. Se você parar e observar aqui o nosso gráfico, olha como que está acontecendo o processo de despolarização. A subida daquela milivoltagem interna, ela é vertiginosa, ela é imensa. Essa subida, eu estou pintando aqui mais grosso para você chamar a sua atenção, ela é muito rápida. Em poucos segundos, em poucos milissegundos, nós temos uma alta concentração de cargas positivas dentro. Isso é o processo de despolarização. Então, calma aí, olha para mim. Potencial de repouso, ele está parado. Alguém tocou em você, estimulou você a abrir o canal de sódio. O canal de sódio começou a deixar sódio entrar, foi devagarzinho subindo para chegar no limiar de excitação. Chegou no limiar de excitação, aí todos os canais se abrem e a quantidade de sódio aumenta na passagem pelos transportadores. Aí você tem uma despolarização muito rápida. Tudo bem até aí? Volta para o slide. Quando chega no topo da despolarização, nós temos uma queda. Ué, Feitosa, por que vai cair depois? É porque, volta para mim, depois que o canal de sódio ele se abre e fica um tempo aberto, ele não volta para o estágio de fechado. Eu falei para você que ele tem o estágio de fechado, o estágio de aberto e o estágio de inativo. É uma regra passar pelos três. Quando ele está fechado, ele pode se abrir. Quando ele está aberto, ele tem que passar pelo estágio de inativado para depois voltar para o estágio de fechado, para depois poder se abrir. Tem alguns milissegundos nesse meio tempo. Então, depois que ele está aberto e deixou passar muito sódio, e aí foi aquele efeito como uma onda, o primeiro, ele inativa. Depois, o segundo, inativa. O terceiro, inativa. E o impulso está indo embora, olha só. O impulso está indo embora, igual eu da tua tela. Estou indo embora. Enfim, o impulso está indo embora. Mas, o que vai fazer com que o impulso vá sempre para o mesmo lado é justamente essa característica que eu falei agora. Esse fato dos primeiros ficarem inativados. Porque isso impede que o impulso que está indo nesse sentido acabe abrindo canais de sódio que já se fecharam. Se ele só se fechasse e abrisse, ele poderia abrir, passava o impulso, daqui a pouco abria, aí fechava e abria de novo. Aí o impulso voltava. Você ia querer mexer o dedão no pé, não ia conseguir. Ia ficar parado o impulso nervoso no cérebro. Então é necessário que ele fique inativado. Quando ele se inativa, ele para de passar sódio, olha para o slide. Olha o que acontece. Eu vou pegar aqui o slide anterior, que estava aqui, ele passando muito rápido. Depois, esse slide agora, ele se fechou. Olha só, esse canal aqui se fechou. E aí, quando ele se fecha, quem começa a trabalhar mais rapidamente, até porque novos canais se abrem, são os canais de potássio, jogando mais potássio para fora. E isso faz com que nós tenhamos uma saída de cargas positivas. Então, do lado de fora, que estava ficando negativo, ele começa a ficar positivo novamente. E do lado de dentro, vai ficando negativo, como deveria ser. O nome desse fenômeno é a repolarização. Se você olhar para o nosso gráfico aqui do lado, nós estamos exatamente no momento que aquela curva está descendo. Lembra que aquela curva é o potencial da membrana interna. Está descendo e vai tender a chegar próximo da onde estava antes, que era aqui o menos 60, que era o potencial de repouso. Volta para mim. Isso é interessante porque você consegue consertar as cargas elétricas. Você faz com que retome aquela carga positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro. É a repolarização do neurônio, ele voltando para o estágio de repouso. Só tem um detalhe que você deve ter visto ali naquele gráfico, que eu vou chamar sua atenção, volta nele aqui de novo. Observa que ele passa do potencial de repouso e ele chega numa situação aqui de baixo de hiperpolarização ou pós-hiperpolarização. Que diabo é isso? Volta para cá.
Como o canal de potássio fica aberto e joga muito potássio para fora, o canal de sódio ele fica um pouquinho de tempo a mais inativado para voltar a ficar fechado. Então acaba que vaza muita carga positiva para fora. Então, em vez de descer o gráfico e parar no menos 60 que você viu, ele acaba indo para mais abaixo de menos 60. É uma hiperpolarização. Esse é um período, durante a hiperpolarização e até durante a repolarização, que o neurônio está no seu período refratário. Ele não consegue transmitir outro impulso nervoso. Se você tivesse uma máquina tipo de tatuagem que desse vários tiques muito rápidos, mais do que a máquina de tatuagem na pele de uma pessoa, pode ser que alguns desses toques, desses tiques, ela não sentisse. Ela ticaria aí mandaria um impulso nervoso. Na segunda ticada, na segunda agulhada, os neurônios ainda estariam hiperpolarizando-se ou repolarizando-se, e aí os canais de sódio estariam inativos e impediriam essa transmissão do impulso nervoso. Poderia acontecer. É muito difícil porque o tempo aqui é em milissegundo, é muito rápido. Ninguém com o dedo consegue dar 2 toques em uma pessoa e ela só sentiu 1. Tudo bem? Bom, mas depois, volta para o slide. Depois da hiperpolarização, que eu marquei aqui para você, tá? Estou mostrando aqui com a seta no gráfico. Essa DDP, ela volta ao estágio normal. Ela vai subindo e volta ao estágio normal. Quem faz ela voltar ao estágio normal é aquela que nunca parou de trabalhar. É a bomba de sódio e potássio. Até porque, quando você tem a repolarização e hiperpolarização sendo feita por essa proteína aqui, você conserta as cargas, positiva fora, negativa dentro. Mas, volta para mim, os íons estão zoados, porque entrou muito sódio e saiu muito potássio. Você está com uma carga positiva e negativa no lugar correto, mas os íons estão trocados. Então, quem vai consertar de fato isso tudo, quem vai reorganizar de fato isso tudo, é justamente aquela que nunca parou de trabalhar, a bomba de sódio e potássio. Volta para mim. Olha só aqui no slide, ó. Ela que não para nunca, ela vai ficar pegando esse sódio que aqui está e vai ficar, o potássio vai ficar jogando esse potássio para dentro. Ela vai pegar esses sódios que entraram durante a despolarização e vai jogar esses sódios para fora constantemente, até que nós retomemos ao estágio do potencial de repouso e o neurônio vai se encontrar pronto para emanar um novo impulso nervoso. O canal de sódio, voltagem independente, que chama de sódio, ele estará fechado novamente. Só para você lembrar, de fechado, ele pode ir para aberto. E de aberto, ele precisa passar pelo estágio de inativo para alcançar novamente o estágio de fechado depois. Tudo bem? Muito legal. Volta aqui para mim. A gente tem, dessa forma, a transmissão do impulso nervoso acontecendo constantemente em todas as nossas células nervosas. Tem uma característica importante que eu falei durante a aula, que foi a bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é super relevante nesse aspecto, porque ela ajuda o impulso a ser mais rápido. Vou mostrar como. Olha aqui no slide. Vamos supor que a propagação do impulso nervoso esteja acontecendo pelo axônio, que é essa parte que está aqui, né, do axônio. Aqui a gente tem até uma amostra, né, de um segmento do axônio, mostrando como funciona. Olha só, o potencial de ação acontecendo, o impulso nervoso, o sódio entrando e transmitindo o impulso nervoso para algum dos lados daquele neurônio. No caso do meu desenho, esse impulso nervoso será transmitido para o lado direito. Como é que eu sei que é para o lado direito? Porque do lado esquerdo nós temos o potássio saindo. Então, essas regiões que estão aqui de vermelho em cima, tudo que está de vermelho está polarizado. Tudo que está de azul está despolarizado. Então, esse esqueminha mostra, eu quero que você foque na parte azul. Aqui a gente tem a parte azul que está despolarizando. A parte azul, olha só, está despolarizando aqui na frente. Aqui a gente já tem despolarizando mais à frente. E se eu continuasse, continuaria fazendo o caminho para a direita dessa despolarização. Conforme a onda de despolarização passa, a onda de repolarização vai chegando, que seria essa onda aqui, ó, do verde,
beleza? Vai sempre uma onda depois da outra. Agora, olha para o desenho do lado, para o esquema do lado. Aqui nós temos uma região de canais transportadores. Aqui também e aqui também. Ué, Feitosa, o que é essa parte que você está pintando de roxo aí agora? Nessa daqui. Essa é uma célula, oligodendrócito, ou uma célula de Schwann. Essa é uma célula de gordura. No local que tem a célula de gordura, não tem como ter a despolarização. Então, o neurônio que tem muita célula de gordura só precisa despolarizar as regiões que têm esses canais. Essas regiões são chamadas de nódulos de Ranvier. Os nódulos de Ranvier, eles serão despolarizados e o impulso nervoso passará por dentro da célula em direção à próxima região de nódulo de Ranvier, que são essas que eu marquei de verde aí. Ou seja, o impulso nervoso pode ser chamado de impulso saltatório. Ele só vai ser mesmo observado, despolarizado, nas regiões que não tem a bainha de mielina. Fica mais rápido. É como se fosse uma célula mais veloz na transmissão do impulso nervoso. Continua no slide comigo, justamente porque nós temos as terminações do axônio que são mostradas aqui. E aí nós temos as sinapses químicas. A gente até comentou sobre essas sinapses químicas que acontecem, que existem lá no músculo, lá na célula muscular. Isso que eu estou marcando para você aqui em cima é a terminação de um neurônio, a terminação de um axônio, tudo bem? Essa daqui de baixo, que eu estou marcando agora, é a terminação, quer dizer, o início de um dendrito. Essas bolinhas vermelhas, cara, são os neurotransmissores que você possui. Neurotransmissores. Para que o impulso nervoso consiga passar de um neurônio para o outro, é necessário que esses neurotransmissores sejam produzidos e liberados. Volta aqui para mim rapidinho. Seguinte, quando você precisa fazer o impulso nervoso que veio através de uma despolarização chegar para outro neurônio, você vai liberar naquela sinapse, naquele espaço, essas substâncias químicas. E aí tem vários nomes famosos: serotonina, ocitocina, ácido gama-butírico, esse nem é tão famoso. Mas enfim, são neurotransmissores, né, dopamina, isso é bem famoso, que vão estimular determinado neurônio mais à frente. Se esse neurônio que foi estimulado é um neurônio estimulante do sistema nervoso central, então a gente diz que essa transmissão foi uma transmissão estimulante, que fez com que o seu sistema nervoso central ficasse ativo. Tipo quando você pega aquela bebida que tem um touro vermelho na frente, sabe? Red alguma coisa? Enfim, essa daí. Quando você bebe aquilo, existe uma substância chamada taurina nessa bebida. Essa substância, ela estimula a liberação de neurotransmissores no seu encéfalo, até porque tem cafeína também. Uma latinha daquela bebida corresponde a mais ou menos umas 8 xícaras de café. É uma pancada de substâncias estimulantes. É por isso que você fica ligadão quando toma a bebida do touro vermelho. Isso acontece justamente por conta da maior liberação desses neurotransmissores. Isso vai fazer com que você fique mais desperto e coisas do tipo. Mas existem outras substâncias que estimulam a liberação de outros neurotransmissores, tipo o GABA, que é o ácido gama-butírico. Esse ácido gama-butírico, ele é inibidor. Então, ele vai fazer com que determinadas regiões do seu sistema nervoso central fiquem inibidas, e assim sucessivamente. Então, na sinapse nervosa, nós temos obrigatoriamente a liberação dos neurotransmissores para que isso aconteça. Olha no slide, essa que você já conhece, essa é a sinapse muscular, neuromuscular. O que está de verde aí é o neurônio chegando, tudo bem? E o que está de vermelho, ou rosa, na verdade, saindo aqui no nosso desenho da direita, são os neurotransmissores que tem aquele nome lá que eu botei para vocês na aula de tecido muscular, chamado de acetilcolina, ok? Que estimularão as miofibrilas que aqui embaixo estão a se contraírem. Isso aqui foi objeto de estudo da nossa última aula. Beleza? Volta aqui para mim. Muito bem, queridos. Então, dessa forma, nós terminamos a nossa aula e o nosso bloco de tecidos animais, de histologia animal. A gente viu aí vários tecidos diferentes, várias características diferentes, terminando aqui com o impulso nervoso.